Fala trader, beleza? Marcelo, trader, iniciando aqui mais um vídeo, mais uma análise de mercado. Vamos analisar esse mercado aqui para segunda-feira. Nós conseguimos fazer as nossas operações. Vamos analisar, você vai analisar juntamente comigo aqui como eu faço para analisar o mercado. Então vamos dar uma olhada aqui. Tenho aqui, ó, essa linha de tendência que ela já foi quebrada, certo? Então iniciou uma nova tendência, né, a partir desse momento aqui, uma nova movimentação de alta por enquanto aqui. Mas o que eu vejo? Bom, esse primeiro topo, você observa que ele já foi rompido. Ele já foi rompido esse primeiro topo. Nós estamos no gráfico diário. Porém, o último topo aqui não foi rompido. Ele violou essa região de topo, mas porém ele não fechou acima. Isso ainda caracteriza uma situação, ao meu ponto de vista, que ainda não estamos ainda numa tendência de baixa. Ou seja, a tendência de alta ela ainda não se confirmou, né? Ainda estamos em uma tendência de baixa. Porém, esse topo aqui ele já foi rompido. Mas chegamos nessa região, né? Essa região aqui, que desse último topo e ele não rompeu. O que acontece? E ele deixou esse candle aqui, né? Parecendo uma estrelazinha, um doji. E nos leva a entendermos duas situações. Ou ele vai consolidar para romper e buscar o próximo nível, né? O próximo topo lá em cima, confirmando assim uma tendência de alta. Ou ele vai dar uma corrigida para retestar esta LT que rompeu, né? Para continuar com a alta. Mas vamos para os nossos estudos mais micro, para a gente poder ter uma noção para nós realizarmos nossos trades. Então o que eu vejo aqui? Ó? Essa região, por exemplo, aqui, ó, deste topo, foi uma região onde o candle não conseguiu romper. Ou seja, toda esta região é uma região ainda de buscar operações de venda para vender. E este aqui é o nosso último topo, né? O último topo que foi rompido. Ou seja, esse topo provavelmente ele vai ser retestado, certo? Vou colocar ele aqui de azul. E vou colocar 2. Ok, vamos agora para os 60 minutos. Nos 60 minutos, nós temos a seguinte situação. Nós temos essa estrutura aqui, deste pivô, né? Temos este pivô, vou pegar isso aqui. Este pivô ele já foi pago, né? Ou seja, ele já chegou no seu ponto de exaustão e já começou uma correção, certo? Então, este pivô nos 60 minutos, ele já não faz sentido, já chegou no seu sistema de exaustão e já foi pago aí, certo? Algo interessante que nós tínhamos também aqui, ó. Nós tínhamos este canal que eu havia até traçado. Este fundo, foi este fundo com este fundo. Bom, eu vou baixar para um tempo gráfico menor, que eu vou conseguir fazer aqui isso aqui não conseguiu ainda não. Tem esses dois canais, só que esse canal aqui que ele estava mais íngreme. Ok, vamos baixar para um tempo gráfico menor, de 15 minutos aqui. O que eu tenho em 15 minutos? Bom, deixa eu marcar esse canal. Era um canalzinho de alta. Eu sempre gosto de traçar a linha central
para nós termos uma... Ou é preto ou é fio. Vamos fazer um preenchimento para ficar mais clara a nossa visualização dos nossos estudos, certo? Vou travar ele aqui. Ok, dentro deste canal, que estava no canal de alta, ó, 15 minutos. Ele foi, né? Tentou já uma vez aqui. Observe. Ó, um toque. Deixa eu tirar esse imã aqui. Certo? Um toque. O segundo toque. Deu o terceiro toque. E ele rompeu, certo? Ele fez o rompimento dele, deste canal que ele estava trabalhando. E ele não conseguiu passar dessa linha central, né? Dessa linha central aqui. Ou seja, neste canal que ele estava trabalhando, aqui, isso nós estamos no tempo gráfico de 15 ainda, pessoal. Ele fez o rompimento deste canal onde ele estava trabalhando, né? Desse canal bacana. Se eu reajustar ele aqui, deixa eu só ajustar aqui, porque eu tinha marcado no tempo gráfico de 60, né? Ok. Ajustando. Ok. Então, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque não rompeu. E aqui ele rompeu, já no quarto toque. Certo? Então, o que é que temos aí? Temos esse rompimento desse canal. E ele está dentro daquela região de venda. Só que aqui temos também este fundinho aqui. Ele tem esse fundo, o último fundo aqui, né? Onde provavelmente ele vai vir buscar essa região. Então nós vamos deixar marcado este nível aqui. Vou até marcar aqui de azul, porque foi o nível que ele rompeu, né? De certa forma é um suporte que, né? E eu vou afastar ele mais para trás uns dias para mim ver se ele tem alguma confluência para trás. Vamos olhar. Ó, de certa forma é um nível importante, né? Não vou muito para trás não, porque não tem sentido, tá muito tempo para trás. Mas é um nível importante, ó. Realmente era um nível de suporte, ó. Olha só. Aqui, o meu filho. Aqui era um nível importante, ó, de topos. Era um nível importante. Ok, né? Beleza. Então temos este fundo aqui, que na última sexta-feira ele não conseguiu vencer esse fundo. E temos esse topo aqui. Então, para ele descer, ele vai precisar vencer esses dois níveis importantes aqui, esse topo e mais este fundo. Então, o que acontece? Vamos lá. Rompimento aqui. O que eu vejo aqui? Uns 15 minutos. Nos 15 minutos, ele já deu uma continuidade nessa movimentação. Então, vamos fazer aqui essas projeções aqui, ó. O que eu vejo? Fazendo minhas projeções aqui dos alvos, o que eu tenho? Essa estrutura que ele montou de pivô, que nos 15 minutos, para mim, já está ativada, o primeiro alvo dele é justamente esse fundo, né? É justamente essa região de fundo aqui, ó, que é no 103.238, né? Que, de certa forma, eu ajustando aqui, eu travei, né? Eu ajustando aqui, dá no fechamentozinho aqui, ó. Dá no fechamentozinho dos candles. Então, vou ajustar aqui. E o próximo alvo seria
aqui. Eu vou botar aqui de verde. Vou colocar mais grosso aqui mesmo. E o alvo dele, dessa projeção, certo? Que coincide também com esta região de topo. Ou seja, como teve essa defesa aqui, é toda essa região. Sabemos, pessoal, que o mercado não é 100%. Sempre nós temos que observar a região. Às vezes não tem aquela precisão, muita precisão, né? Mas é a região que temos que estar observando e esperando nossos gatilhos de entrada para nós iniciar nossas operações. Então, o que eu vejo? Eu vejo também essa região aqui, ó, região de 50% da subida. Vamos marcar ela também, porque justamente é o candle que fez o rompimento. Esse aqui foi o candle que fez o rompimento de quê? O rompimento do canal, certo? Então, essa região aqui também, ó, olha só, tô marcando, hein? Essa regiãozinha aqui é a região, né, que foi o candle que fez o rompimento deste canal, certo? Então vamos agora para nossa, vou apagar aqui, marcando nossos níveis, nossas regiões no 15 minutos. Agora vamos para os 5 minutos. 5 minutos. O que temos aqui nos 5 minutos? Bom, nos 5 minutos, nós observamos que na sexta-feira, nós tínhamos aquele nível, né, que eu havia marcado, que era justamente o limite do topo. Era o topo daquele topo do último candle, né? Olha, justamente onde marcamos aqui a nossa região. Ele veio, né, até fez uma correçãozinha, mas foi até lá em cima. Por que ele foi até lá em cima? Se nós traçarmos aqui o alvo do nosso range, o range foi toda essa pernada aqui, ó. Ele foi pagar essa movimentação do range. Foi lá na região de 161, certo? Aqui já era realmente uma exaustão dessa movimentação aqui, certo? Se nós for traçar também aqui essa quebra de estrutura, deixa eu ver se vai lá. É, praticamente na região de 100% dessa quebra de estrutura aqui, certo? Aí, ó, quebra de estrutura foi na região de 100%, beleza? Então, realmente, aqui era uma região de exaustão do gráfico. Por que quebra de estrutura? Porque a partir do momento que ele monta uma estrutura de baixa e ativa, né? Ele ativou essa movimentação de baixa, né? O gráfico veio, fez essa pernada, ele fez o pullback em topo duplo, né? Topo duplo. E a partir desse momento aqui, ele rompeu, ele ativou essa movimentação de baixa. E aí fez o pullback, mas não deu continuidade, ou seja, ele quebrou essa estrutura de baixa. E a partir do momento que ele quebra essa estrutura de baixa, não dá continuidade nessa movimentação, ele fez até um fundo duplo aqui, ele paga 100%, ele paga 100% dessa operação, ou seja, se nós projetarmos aqui este fundo com topo, ele pagou 100% dessa quebra dessa estrutura, né? Então ele foi lá na região de 100%, que justamente era aqui uma exaustão do preço, uma exaustão do movimento, devido a essa quebra de estrutura. E também, né, olha só, e também a região de 161 da projeção do range. Então aqui realmente era uma exaustão do preço. Beleza? Então o que nós podemos observar aqui? Nós temos aqui este fundo, que é muito importante, onde ele já tinha esse topo, ele já tinha feito aqui esse rompimento,
ele fez um fundo duplo, né? Então esta região aqui é uma região forte para ser buscada, né? Forte para ser rompida. Então o que acontece? Como o preço rompeu esse canal e já entrou em uma correção, né? Nós podemos observar nossos estudos aqui no 15 minutos que aqui é o primeiro alvo, né, de 50% deste movimento que ele iniciou e ativou. Porém, ficamos atentos que a partir do momento que ele ativa uma movimentação, ele também pode fazer o pullback. E o pullback, ele pode vir aqui retestar essa região rompida, né? Ele pode vir aqui retestar essa região rompida. Então, se o ativo abrir em um gap de alta, né, nós temos que estar observando essas regiões aqui, que justamente vai dar na região de 38 e estourando aqui na região de 23%, que é a região onde ele rompeu, né? Então, se o ativo for para compra, ficarmos atentos a esta região de 38 e 23, né? Agora, se ele conseguir ganhar esses patamares aqui, ele busca o topo novamente para fazer um reteste, né? Mas os alvos que nós temos para baixo são, primeiramente, este alvo aqui, deste fundo, onde poderemos fazer uma parcial, e o alvo final desta projeção de correção, temos um próximo alvo também, que é o topo é um topo que ele foi rompido, né? É um topo daquele último lá no diário que ele foi rompido, que também é uma região muito forte, para aí sim continuar nessa queda. Então os movimentos que eu vejo para cima, né, são um reteste nessa região aqui e estourando aqui em cima para retestar o canal que perdeu, e os alvos que vejo para baixo, primeiro alvo neste fundo e o segundo alvo aqui no topo que foi rompido, certo? Essas são as movimentações que eu vejo para baixo, e se nós formos observar, ele fez já um fractal completo, e aqui ele está iniciando uma correção em ABC, né? Perna A, perna B, lembrando que é uma pernada B, é uma pernada, pessoal, complexa, que pode dar alargamento, ela pode fazer romper topo, romper fundo, pode consolidar. Então ficamos atentos para a segunda-feira, que é uma região bastante complexa aqui, certo? É uma região complexa de operar, mas esses são os alvos que nós temos aqui traçados, né? Tanto para cima como para baixo. E aqui em cima nós temos esse pode vir fazer um reteste dessa região de topo aqui, certo? Então essas são as minhas análises que eu vejo para a segunda-feira, e aí vamos ficar atento a estes pontos aí, certinho? Então forte abraço para você e bons traders, e até segunda-feira.